A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso querido irmão Nino, ele publicou lá no Facebook um texto e que eu vou considerar apenas uma frase, onde ele diz: Paulo tinha certeza que foi Jesus em espírito que lhe apareceu no caminho de Damasco. Não, Jesus não apareceu a Paulo em espírito no caminho de Damasco. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Damasco com o seu corpo ressurreto, um corpo de carne e osso, porém glorificado. Por que ele anotou, Foi Jesus em espírito que apareceu a Paulo no caminho de Damasco. Porque ele, como ministério da congregação todinho, não crê na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles creem numa ressurreição espiritual, como se espírito pudesse ressurgir. Ora, o espírito é eterno, ele não morre, então não há como ressurgir. A ressurreição só pode acontecer na carne. Será verdade? Será que estas minhas afirmações são verdadeiras? Vamos abrir então a Bíblia e ver o que ela diz. Vejamos, no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 1 em diante, nós lemos o seguinte: E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir com o corpo do Senhor Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que a pedra já estava revolvida, e ela era muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, veja, mais adiante ele diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Bem, aí a leitura do texto prossegue. No Evangelho de São Mateus encontramos também as mesmas palavras. Então, no versículo 5 do capítulo 28 diz: Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. Em Mateus capítulo 28, nós lemos que Maria Madalena e a outra Maria, após receber as instruções do anjo para que fossem falar para os discípulos irem rumo à Galileia, que ali eles veriam o Senhor Jesus, elas saindo, o verso 8 diz assim: E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, grande alegria, correram a anunciá-la aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Veja, abraçaram os pés de Jesus. Você não consegue abraçar os pés de um espírito, não é verdade?
Ali estava um corpo em carne e osso. Mais um detalhe que faz toda a diferença. Elas adoraram o Senhor Jesus. Os judeus tinham muito bem claro em suas mentes que somente a Deus nós devemos adorar. Jesus foi adorado por Maria Madalena e a outra Maria. E ele aceitou essa adoração. Por quê? Porque ele é Deus e digno de adoração. Coisa que o ministério não reconhece. Para o ministério, Jesus não é Deus. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 8 em diante, 9 em diante, nós lemos o seguinte: e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Quer dizer, as mulheres que viram os anjos e conversaram com o Senhor Jesus, né? Voltaram e falaram tudo que elas viram e ouviram, falaram aos discípulos e aos demais que estavam juntos. E eles não acreditaram. O verso 11 diz: e as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia, dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu o quê? Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E Jesus, E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinham algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E repito, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não crendo ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa de comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele o tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. E então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os para fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado aos céus. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Então veja, os discípulos adoraram o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E no Velho Testamento está escrito, primeiro mandamento, Êxodo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Os judeus eram pessoas conscientes que só deveriam adorar a Deus, e eles adoraram Jesus. E se você não reconhece a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma espada de justiça sobre a sua cabeça, e com certeza você vai perecer no inferno, porque o mesmo Jesus disse: se não crerdes que eu sou, perecereis nos vossos pecados. Segue o vídeo, segue a segunda parte do vídeo. Então, meus preciosos e queridos irmãos, inscreva-se no meu canal do YouTube, tá bom? Inscreva-se no meu canal do YouTube, e também todos vocês que participam já do meu canal, se inscrevam também no canal do Dailymotion, esse endereço que está aí, esse canal de vídeos. Se inscrevam também lá, que eu estou mandando vídeos para lá também, tá? Um beijo nos vossos corações e fiquem na santa paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o amado das nossas almas.